Queridos irmãos e irmãs, hoje lemos esse trecho do livro de Josué que descreve a passagem pelo Rio Jordão. Segundo o relato bíblico, o povo vinha do Egito, passou pelo deserto e agora, depois de vagar 40 anos, está para entrar na terra prometida. Porém, antes é necessário passar pelo Rio Jordão. No dia seguinte, Josué levantou-se de madrugada, junto com todos os israelitas, e partiram para além do Jordão. Aí pernoitaram antes de atravessar. 3 dias depois, os oficiais escolhidos por Josué para montarem guarda no acampamento deram esta ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança e os sacerdotes que a levam, deixem o lugar, etc. Ou seja, Josué é uma imagem de Jesus. Inclusive o nome Yehoshua é o mesmo nome, Josué. Ele pernoita, nós estamos falando da paixão do Senhor. E depois de 3 dias, ele ressuscita. E de fato, ele diz aos anjos, os anjos dizem aos apóstolos: o Senhor ressuscitou, não está aqui, ele vai à vossa frente. É exatamente o que acontece aqui. Quando vocês virem a arca da aliança e os sacerdotes que a levam, deixem o lugar em que estão e comecem a segui-la, mas conserve-se sempre à distância dela, mais ou menos 1000 metros, até verem um caminho pelo qual irão seguir e acompanhá-la. Sigam na distância, não se aproximem, não toquem nela. Quando Jesus ressuscita e aparece para Maria Madalena, Maria Madalena quer tocá-lo e Jesus diz: não me toques, porque ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Exatamente a mesma imagem, a arca à distância. O povo não pode tocá-la, pela sua santidade, pela sua glória, pelo seu esplendor. Em seguida, Josué ordenou ao povo, dizendo: purifiquem-se, porque amanhã Deus realizará maravilhas em nosso meio. Na manhã de Pentecostes, Pedro pregou ao povo dizendo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para o perdão dos vossos pecados, pois a promessa é para vós e para vossos filhos, para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. Ou seja, se a pregação do Evangelho começou com a exortação de Jesus: arrependei-vos, crede no Evangelho. Depois da sua ressurreição e ascensão aos céus, até o final dos tempos, não haverá outra exortação. Eu preciso me arrepender. E arrependimento para nós não é apenas arrependimento de algo que a gente fez, é arrependimento de quem a gente é. Por que Deus permite que nós vejamos as nossas fraquezas? Por que Deus nos confronta com os nossos pecados? Porque apesar de lutarmos tanto, vemos ainda em nós a fragilidade, a miséria, a fraqueza. Porque Deus, em sua pedagogia, nos está conduzindo cada dia a percebermos
que nós não somos nada, que nós não temos nada, que por nós mesmos nós somos pó, por nós mesmos nós somos lama, por nós mesmos nós somos esgoto, nós somos dejeto. Arrependimento é a lembrança dos nossos pecados que nos leva a não nos fiarmos de nós mesmos. Queridos, a verdade é que nós todos somos feridos pela nossa deficiência. E quando se apresenta a ocasião, nós falhamos. Um homem arrogante, soberbo, orgulhoso, vaidoso, que vive na vanglória, não consegue perceber isso. Ele olha para si mesmo com um olhar envaidecido. Ele sempre está certo, ele nunca erra. Ele não se humilha diante de sua própria consciência. Mas para nós, o arrependimento é um lugar de existir, em que nós simplesmente nos pomos no nosso verdadeiro lugar. Deus, eu não sou nada. Tu sabes que sem o socorro da tua graça, eu sempre tendo aquilo que é pior. Ao sacerdote, Josué disse: levem a arca da aliança à frente do povo. Os sacerdotes assim o fizeram, e Deus disse a Josué: hoje vou começar a engrandecer você aos olhos de Israel, para que saibam que eu estou convosco, assim como estive com Moisés. Quanto aos sacerdotes, disse Deus: levem a arca da aliança, e ao chegarem à beira do rio Jordão, fiquem parados ali. Vejam, apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós sermos falhos, Deus nos ama de verdade. Isso significa que de muitos perigos nos tem livrado o Senhor. Maravilhas Ele tem feito por nós. Não por causa de nós, mas por causa dEle. Aquele que tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com ele. E acontece que muitas vezes nós erramos, nós cometemos equívocos, nós somos fracos, mesquinhos, maldosos, ruins. E mesmo assim, Ele não se cansa de continuamente querer engrandecer o nome dEle em nossa vida. Saiba, você vai receber o milagre de Deus não por sua causa, mas porque Ele é Deus. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem Ele é. É por amor ao nome dEle, à santidade dEle, à fidelidade dEle, que Ele olha para você e diz: olha, eu estou vendo fé no teu coração. Eu sei que o teu amor por mim ainda é frágil, fraco, que se esvai na primeira tentação, mas Ele é verdadeiro. E eu olho para o teu amor, eu olho para a tua fé e digo: seja feito conforme tu crês, conforme a tua medida de fé. Como Deus é maravilhoso, a tal ponto de, pela sua graça, nos resgatar, nos puxar para um lugar seguro, para nos fazer viver da vida dEle, apesar de nós sermos pecadores. Os sacerdotes fizeram como Deus lhes havia mandado, e Josué disse ao povo: aproxime-se para ouvir as palavras de Deus. Assim vocês saberão que Ele está vivo em nosso meio e afastará de vós todos os seus inimigos. Quando você se arrepende e escuta a palavra de Deus,
como você está fazendo aqui essa noite, você abre os seus ouvidos para ouvir Deus falando com você. O que acontece, querido, é que, como diz São Paulo, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A palavra entra pelo teu ouvido e gera fé no teu coração. A palavra entra no teu espírito e o fecunda com graça. Assim como para nós é necessário que nós usemos matéria-prima para fazermos qualquer coisa. A matéria-prima deste ambão é madeira. A matéria-prima deste círio é cera. A matéria-prima de Deus é a fé. Tudo o que Ele tiver que fazer na sua vida, Ele o fará a partir da fé que Ele mesmo gerou em você pela pregação da palavra de Deus. Mas não apenas isso. Ele não apenas produz fé, fé para a cura, fé para a libertação, fé para que você possa vencer obstáculos, fé para que você tenha respostas concretas na sua vida, mas Ele diz: Ele está vivo em nosso meio e afastará de vós todos os seus inimigos. Deus está afastando todos os seus inimigos essa noite. Ele está movendo as potências do inferno para longe de você. Ele está quebrando palavras de maldição. Ele está removendo os julgos que estejam sobre a sua vida. Palavras que de alguma maneira travaram o seu crescimento, o seu progresso. O Senhor é suficientemente poderoso para remover tudo isso e fazer com que a sua vida ande de acordo com a sua vontade. Se você estiver com a sua vida paralisada, creia, Deus está mexendo em tudo. Ele é suficientemente poderoso para te atravessar do deserto para o outro lado do Jordão. É Ele quem faz isso, não é você. A sua parte consiste em apenas crer e obedecer. Escutar a palavra e colocar a ordem do Senhor em marcha. Depois disse: agora a arca do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão. Escolhendo assim 12 homens das tribos de Israel, marcharam contra o rio Jordão, fazendo-se com que esse se dividisse em duas partes. O povo então deixou as suas tendas e começou a atravessar o rio Jordão a pé enxuto, seguindo a arca da aliança. Se você seguir a arca da aliança, ou seja, o pacto, a aliança que Deus estabeleceu com você, cujos termos estão na sua palavra, se você obedecer à voz do Senhor e segui-lo, se você orar o suficiente para que Deus fale com você e te revele a sua vontade, se você seguir a arca do Senhor, nenhum obstáculo ficará em pé. Você vai atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Você vai atravessar do outro lado. Obediência é isso. Deus me manda, eu obedeço. Ainda que a minha razão diga o contrário, ainda que a minha percepção me aponte o lado oposto, não. Obedeço. Eu boto fé na palavra do Senhor, eu vou. E a coisa mais maravilhosa é que no nada você pisa e o chão aparece. A força da aliança que Deus tem conosco é incomensurável. Nada pode revogar aquilo que Deus estabeleceu como um pacto eterno. Quando nós, sacerdotes, levantamos o cálice na consagração da missa, nós dizemos que é o cálice da nova e eterna aliança, porque no sangue de Jesus nós somos incluídos numa aliança eterna, que não há demônio, não há carne, não há mundo que possa revogar. Essa aliança eterna, pela qual eu sou filho de Deus em Cristo, Ele, que sendo filho de Deus,
se fez filho do homem, para que nós, que somos filhos dos homens, nos façamos filhos de Deus pela fé, mediante o batismo. Portanto, apenas obedeça à vontade do Senhor. Apenas faça aquilo que Ele colocou no seu coração. Na medida em que você for fiel a essa aliança, a fidelidade de Deus será a tua cobertura em toda e qualquer dificuldade, porque Ele não perde batalhas, e Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou em nossa vida.